A graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? A graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Glórias a Deus. Uau! É estranho estar aqui deste lado, mas vamos lá. Eu quero primeiro agradecer a Deus por poder estar aqui. É uma honra para mim. E eu, como humana, diria prematuro estar aqui, porque eu conheço as minhas deficiências como ser humano. Mas pela graça de Deus eu estou aqui, e porque Deus usa pessoas, eu não podia deixar de agradecer os meus pastores, a pastora Thaís, ao pastor Creva, dizer obrigada. E eu creio que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Eu, quando entrei nessa igreja, eu não sabia por que Deus me trouxe para aqui. Mas, à medida que o tempo vai passando, eu vou percebendo. Porque Deus vai se revelando. E ainda bem que eu não sei. E vou caminhando às cegas. Amém? Antes de nós começarmos o nosso workshop, eu quero orar a Deus. Amém? Se verem alguma deficiência, entendam que é a primeira vez. E não olhem para mim, olhem para Cristo, amém? Amém. Se você puder, curva a sua cabeça, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, louvamos e bendizemos o teu santo nome. Pai, te dizemos obrigada por esta conferência. Obrigada, Senhor, pelo teu favor, pela tua graça imensurável sobre as nossas vidas. Espírito Santo, queremos te convidar neste momento, pedir que usa-me, Senhor, da forma como te apraz. O Senhor, melhor do que ninguém, sabe quais são as necessidades individuais de cada mulher que se encontra aqui. Pai, usa-me naquilo que o Senhor me chamou para fazer, que é de instruir mulheres a erguerem os seus negócios com propósito. Em nome do Senhor Jesus, te damos honras e glórias e amém. Bem, a palavra de Deus em Gênesis, antes de nós entrarmos para o que nos interessa, mas eu não podia deixar de mencionar isso. A palavra de Deus em Gênesis 1, 28. Se puder, peço para colocar. Gênesis 1, 28 diz: E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Eu quero que vocês segurem neste trecho. Fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Isso logo pressupõe-se que devemos ser frutíferas. Deus nos chama para frutificar. É da vontade de Deus que nós frutifiquemos. Não somente frutifiquemos em uma só área. Quando nós falamos de fruto, vamos lá, podemos estar a olhar somente para filhos, mas Deus não nos chama somente para frutificarmos como mães. Hoje, especificamente, eu vou falar como frutificar em negócios. Antes de mais, eu quero contar uma pequena história sobre frutos. Na minha casa, eu tenho várias árvores de vários frutos, mas existem duas que eu quero mencionar, que quando a pastora falou que eu devia vir aqui falar disso, veio na minha mente. Existem lá duas mangueiras. Uma dá frutos bons, doces. E a outra mangueira, ela dá frutos aparentemente bons,
bonitos. É uma árvore que quando tu olhas, dizes, eu vou arrancar uma manga e vou me deliciar. Mas, infelizmente, sempre que nós íamos lá, a manga por dentro tinha vermes. Essa não é uma história fictícia, é uma história real. Então, Deus nos chama para frutificar. Mais do que eu estar aqui bonita, aparentemente, porque nós mulheres ficamos bonitas, nos adornamos, mas tem que existir fruto. Não podemos aparentar, você chegar perto de mim, dizer, olha Lima, eu quero, vamos lá, orar, e eu não conseguir orar contigo. E tu vais dizer, não, ela só aparenta. Mas Deus não nos chama somente a aparentar. Ele nos chama a aparentar e ser. Você precisa aparentar e ser. Né? E nós não temos como ser sem estar em Deus. Amém? Então, mais do que o teu gloss, mais do que essas roupas, você precisa ser uma mulher que dá frutos. E frutos bons. E deixa-vos contar o que aconteceu com essas duas mangueiras. De tanto nós vermos, mandamos podar aquela mangueira que não dava frutos bons. Porque ela só nos gastava tempo e nós ficávamos nas expectativas sempre. Então, isso é o que acontece quando nós não damos frutos. Isso é o que acontece. As pessoas nos deletam. Porque nós não estamos a servir para nada. Então, precisamos ter frutos. Amém? Agora, vamos lá. A falar aquilo que interessa, porque que eu estou aqui. Empreender. Amém? Empreender. Este tema é um tema com muitos tabus no mundo cristão. Porque as pessoas até preferem empreender sem ter Deus. E deixa-vos dizer uma coisa, existem muitas mulheres nos nossos ambientes, e eu creio que vocês conheçam, que performam, têm resultados, entendam, têm resultados, não frutos. Resultados não são frutos. Resultados não são frutos. E nós temos visto isso, mulheres a perderem essência, mulheres a não quererem ocupar o seu papel. Por quê? Porque elas acham que a vida é só correr para ter resultados. E não é para isso que o Senhor nos chama. Nós, como mulheres, temos várias tarefas, várias. Mais cedo a Débora estava aqui a falar de Provérbios 31. Por acaso é uma palavra que Deus colocou ao meu coração. A Bíblia relata que uma mulher de Provérbios, ela trabalha, ela cuida da sua família, ela empreende, ela dá ordem aos empregados, ela tem 1001 tarefas, mas ela é bem-sucedida em tudo. Em tudo. Então, não quer dizer, pelo fato de eu ser empreendedora e uma mulher de sucesso, eu tenho que causar estragos no meu meio, na minha família, deixar de cuidar daquilo que eu tenho que cuidar. Porque é possível você ter sucesso no mundo dos negócios, mesmo sendo cristã, mesmo sendo mãe. E nós temos vantagem por sermos cristãs, porque nós temos tudo. Nós temos tudo. Temos algo que o mundo lá fora não tem, temos Cristo. E Cristo nos capacita. E, olha, o mundo pode dizer, não, tu precisas ter, vamos lá, precisas ter alguns anos de experiência nessa área para vir aqui falar. Eu estou aqui, eu comecei recentemente a empreender. E isso no mundo lá fora não acontece. Ninguém te chama para falar para as outras pessoas sem resultados. Ninguém. Literalmente. Mas em Cristo, Deus te chama. Como você está? Não importa se o teu negócio começou ontem. Deus diz, vem para cá.
você vai servir para a conferência. Vem para cá, você vai colocar as suas coisas a vender. Mas não, não. Em Cristo não existe isso. E eu louvo a Deus por isso, porque não precisamos nos desdobrar como as pessoas lá fora se desdobram. Não precisamos. E nós não nos perdemos. Então, entenda que pelo fato de você ser empreendedora, ser empresária, não quer dizer que você vai parar de cuidar das coisas que são sua obrigação. Isso acontece extremamente. Vou vos contar mais uma história. Existia uma mulher com muita soberba, orgulhosa, que achava que a vida financeira dela podia conduzir tudo, mas tudo, literalmente. Deus olhou para aquela mulher, anos passaram-se, ela tinha uma família linda, estruturada, mas ela tinha um problema da soberba e autossuficiência. Este é o maior problema que existe nas mulheres empresárias de sucesso que não têm Cristo. E esta mulher achava que tinha Cristo. Atenção, ela achava que tinha Cristo, mas existia soberba, autossuficiência, existia orgulho. Deus foi olhando, foram passando anos, até que Deus quebrou aquela mulher, porque Deus nos quebra ou não? Quebrou aquela mulher. Aquela mulher teve que abandonar o emprego, precisou ser dependente do seu esposo, da sua família, das pessoas ao seu redor. Vocês imaginam como essa mulher ficou? Deus começou a trabalhar nela interiormente. Olha aqui, passaram anos ela lutando com Deus. Quando ela aceitou com que Deus trabalhasse nela, Deus começou a fluir. Essa mulher abandonou o orgulho, começou a se comportar, a querer se comportar como uma mulher do Provérbios 31, começou a realmente querer buscar a Deus e entender quem é esse Deus que quebra, e as pessoas dizem que sim, é Deus que quebrou e eu estou aí. Olha, essa mulher, eu quero que vos contar, sou eu. Amém? Hoje eu conto essa história sem chorar, mas já chorei muito. Foram 5 anos meu marido a me aturar literalmente no meu orgulho, na minha autossuficiência, porque eu estudei, eu posso, tenho uma mente gigante, mas Deus me quebrou, ao ponto de eu precisar depender financeiramente até das coisas básicas. Isso por quê? Porque eu achava que, por estar a ocupar um certo cargo, poderia me conferir coisas que não eram da minha competência, que eram somente da competência do meu marido, ao ponto de eu trabalhar mais que ele, chegar tarde, viajar, não sei o quê. E aquilo só me trouxe desgraça. Desgraça. Literalmente vivi 5 anos sofrendo quando eu olho. Até estéril fiquei nesses 5 anos. Ao ponto de Deus secar a minha madre. Então, hoje eu quero te dizer, sim, Deus colocou algo em ti. Aleluia. Mas lembre-se, se é um negócio, se é um cargo na igreja, no teu trabalho, não importa. Não se esqueça que você é de Cristo. Não se esqueça que existe um manual, que é a Bíblia, que diz como nós devemos nos comportar. Que você deve conseguir administrar tudo sem perder nada. Sem perder pessoas. Tem uma frase que a Maia usa muito: pessoas valem mais que coisas. Amém? E pessoas realmente valem mais que coisas, porque vais conseguir ter sim um bom cargo, vais prosperar. Eu acho que isso nem é prosperar, é ficar rica, mas não vais ter frutos. Não vão existir frutos.
Porque existe uma diferença entre fruto e resultados. Resultados aparecem por fora, é o que vocês veem. Vamos lá. Sim, ela trabalha, corre, estamos a ver. Sim, ela compra um carro, compra um cabelo, não sei o quê. Mas fruto aparece na nossa vida. Fruto não são resultados de performance. Não. Isso são resultados. E existem muitas mulheres confundindo isso. Empreendendo e Deus, pela graça de Deus, Ele nos deu mente brilhante. Então, lembre-se que você foi chamada para ter frutos e não resultados. Porque quando nós temos frutos verdadeiros, eles aparecem em todas as áreas da nossa vida. Se você começa a empreender, começa a não ter tempo para ficar com tua família, algo não está bem. As coisas que tu fazias, tinhas que servir na igreja, já não pode servir, algo não está bem. Porque aquilo que Deus nos dá não é para nos tirar as outras coisas que Ele já nos deu, não é possível. Não é possível. Como é que Deus te deu uma família? De repente Ele te abençoa com um negócio. De repente tu diz, não, a família, para aí. Eu estou a ir nos meus negócios. Como assim? Não é possível. Não é possível. Então, eu quero que cada uma de vocês coloque em mente, ao empreender, tenha um propósito. Porque o maior erro é empreender sem propósito. Você não sabe por que está a empreender. Só está a empreender por empreender. Agora temos muitos negócios. Vai comprar roupa na baixa, revende e é bom. Mas tem um propósito. Perceba por que eu estou a fazer isso. É para quê? Deus me chamou eu para ir vender as roupas. Será? É preciso você ter um tempo com Deus. Não somente este negócio está a bater. E vamos lá, estou lá. Eu particularmente gosto muito de cozinhar. Amo de paixão, é minha terapia. Eu achava que o meu propósito era esse, eu até dizia. Até que o Senhor me mostrou que não era esse. Me colocou numa área que eu, sinceramente, a cada dia é um desafio, mas em Cristo nós vencemos. Amém? De mentorear mulheres, o que não é fácil, mas Deus tem dado graça. Amém? Então, tenha propósito. Tenha propósito. Pergunte-se, não somente nas áreas, vamos lá, não somente no negócio. Na sua vida em geral, você tem que ter um propósito. Você não pode viver só por viver, não. Cristão não pode viver por viver. Quando te perguntarem, por que estás a empreender nessa área? Você tem que saber responder. Não é não, está a bater esse negócio. Como assim? Como assim? Não é possível. Essa não é a resposta de um cristão verdadeiramente cristão. Porque muitos de nós, eu vos disse, até eu achava que era cristã. Muitos anos já achava. Mas Deus está a trabalhar, porque estou a melhorar a cada dia. Amém? Então, tenham um propósito nos vossos negócios. Não permitam que os vossos negócios roubem as outras coisas, as outras áreas das vossas vidas. E entendam que primeiro na vossa vida deve existir Deus. Eu até para as minhas meninas, eu costumo dizer isso. Dinheiro não pode estar à frente de tudo. Dinheiro é consequência a vocês. Dinheiro não pode gerir as vossas emoções. Quando o dinheiro começa a gerir as vossas emoções, Deus já não está aí. Porque se existe algo que Deus compara o amor dele, é dinheiro. Então, facilmente nós nos corrompemos por conta do dinheiro. Mas nós ouvimos aqui há pouco tempo a Débora pregar. Tudo isso, o resto, Deus vai acrescentar. Se tu estiveres realmente a empreender com propósito, a não deixar as outras coisas de Deus para trás, a não deixar a tua família, os teus irmãos, porque tem aqui meninas que ainda não se casaram, mas vão se casar em nome de Jesus. Amém? Então, não é para você deixar de estudar, não é para deixar de estar com os teus pais, não é para deixar de estar com tua família, não. Não.
Deus não nos dá coisas para destruir as outras. Não. Então, é preciso vocês sempre fazerem uma introspecção, orarem, buscarem. E às vezes as respostas não vêm logo à primeira. É preciso ter paciência, obedecer processos. Esse é um outro fator que nós temos problemas. Não é possível que eu comecei hoje, já quero ter uma turma de 100 pessoas. Como é que eu vou saber gerir 100 pessoas se nem duas já comecei a gerir? Temos que obedecer processos. Processos. Repitam comigo. Processos. Amém? Obedeçam processos. Isso não foi. Vamos lá. Temos aqui a igreja Ágape. Para quem está aqui há muito tempo, não era aqui o edifício, certo? E vocês acham que isso é o quê? E este edifício é final? Isso é o quê? E os pastores param de pregar por isso? Param de agradecer por isso? Então, por que você hoje quer ganhar $1 milhão sem antes começar a ganhar 100 mil? Você vai enlouquecer, porque o teu emocional não está preparado para isso. Não está. Você vai enlouquecer. Então, obedeça a processos. Nós precisamos entender que devemos obedecer processos em todas as áreas das nossas vidas. E falando agora de negócios. Um negócio que não obedece processo, eu falo por experiência própria. Geri uma empresa durante 10 anos como gestora. E uma empresa que não obedece processo vai quebrar. Vai quebrar, literalmente. Pode parecer que tudo está a andar bem, mas vai quebrar. Porque há processos que somente a experiência vai te dar. Somente a experiência vai te dar. Por isso nós não começamos a contar de 10, começamos a contar do 0. Existe uma sequência. É preciso entender isso. Que nós temos que obedecer esse processo. E obedecer o processo não é só aquele processo que ouvimos falar, é obedecer estando em Deus. Vocês, negócios com propósitos de Deus, prosperam. Prosperam. Eu quero que cada uma de vocês se senta aqui no vosso coração que Deus vos chamou para empreender. Conversa com Deus. Para que área Ele te chama a empreender? E pergunta qual é o propósito, porque o propósito é que vai te sustentar. Quando não houverem clientes, quando não houver energia, quando você tiver uma preguiça danada, o propósito, você vai dizer, existe um propósito. Se eu não alimentar essas pessoas naquilo que Deus me chama a fazer, não vai prestar. Ok? E Deus já disse, Ele tem milhões de pessoas para fazerem aquilo que te chamou para fazer. Então, somos todos especiais. Ok? Somos todas filhas do mesmo Pai. Somos todas chamadas a frutificar. E nós, mulheres, temos algo. E Deus nos fez de forma especial. Amém? Deus nos fez de forma especial. Eu começo a pensar, só para algo que passou em mente. Deus precisou, vamos lá, dar uma anestesia ao homem para nos criar. Então, eu vejo quão nós somos especiais. Nós não fomos feitas só para gerar filhos. Nós fomos, como diz a mulher de Provérbios, para ter frutos em várias áreas das nossas vidas. E os frutos falam por si. Tu não vais precisar abrir a boca para falar. Porque tu estás a abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Então, tenham frutos. Amém? Tenham frutos, mas não somente frutos, frutos que permanecem. Não é bonito dizer que é cristão. Por isso, nós temos que mudar de abordagem. Nos zombam muito, isso tem que mudar. Ok? Você tem que ser a mulher empreendedora que quando aparece uma bolada, você diz não. Ok?
Quando nas finanças estão a dizer para pagar um certo valor da fatura, você tem que pagar. Amém? Você não pode se corromper. Cristão, estamos a sujar o nome de Deus. Não. E isso acontece porque não existe propósito. Não existe propósito ali naquele negócio. A pessoa diz que existe propósito, mas quando vamos ver lá por detrás, é aquilo que eu contei da mangueira. Você vai e se você vai pedir balanço daquela empresa, você vai ficar assustado. Então, tenham bons frutos e frutos que permaneçam. Vou controlar minha hora. Amém? Então, para nós termos frutos que permanecem, nós precisamos entender. Peço para passar João 15, 5. Amém? João 15, 5. Amém? João 15, 5. Assim diz a palavra de Deus. Eu sou a videira. Amém? Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aqui não diz dá fruto. Débora disse aqui é transbordar. Na próxima conferência, eu gostava de ouvir alguém que dizer, não, eu ouvi aquele workshop que esteve lá, a Maia, a Lima, e Deus tocou, disse para eu abrir o meu negócio. E eu não somente estou a dar frutos, eu estou a dar muitos frutos. Amém? Amém? Então, que vocês possam dar muitos frutos. Mas para tal, a palavra de João diz, devemos permanecer em quem? Devemos permanecer em quem? Então, só dá frutos e muitos frutos quem está em Cristo. Amém? E lembrando que eu disse, resultados não são frutos. Nós temos muitas pessoas com resultados. Por isso, riqueza, muitos têm, mas prosperidade não. Riqueza, muitos têm. Sabe por quê? Porque eles têm resultados. Acordam cedo, trabalham, trapaceiam, alguns não, mas trabalham, trapaceiam, e têm resultados, mas não têm frutos. E não é para isso que Deus nos chama. Então, consagra a tua vida a Deus, consagra a tua casa a Deus, consagra a sua família a Deus, consagra os seus planos a Deus. Amém? Se você sentiu algo no seu coração, não, ali, mas esteve ali a falar, eu vou. Não, ora a Deus primeiro. Perceba o porquê de você estar a trazer aquilo para este tempo. Por acaso, isso é algo que eu me perguntei quando Deus... Eu tinha muitos problemas de trabalhar com mulheres. Porque trabalhei 10 anos a gerir homens. Então, eu tinha muitos problemas em gerir mulheres. Mas Deus, só para ver, Deus me pôs a trabalhar com mulheres. No negócio que eu faço, eu só trabalho com mulheres e louvado seja Deus. Porque eu permiti me curar. Quando a pastora Alexandra falou da cura, eu lembrei-me que Deus não tem como fazer alguma coisa com feridas. Literalmente. Eu falo por experiência própria. Não tem como. Não tem. É preciso curar. É preciso você olhar para aquela ferida, cavar, abrir aquilo, lavar, arder, dizer, agora estou pronta. Ok? Sim, é isso, Jude. É preciso colocar álcool naquela ferida para sarar por completo. Porque se tu não colocar, só haverá uma crosta. E a pastora falou, quando retiram aquilo, existe um buraco ali dentro. Ok? Então, é preciso curar. Curem-se. Curem-se. Para não sangrarem na cabeça de outras pessoas. Há pessoas que estão à espera de vocês. Deus usa vocês. Deus não vai descer. Eu, hoje, fui abençoada pela pastora Thaís. Nunca imaginei. Deus ia descer e dizer, vem lá, minha filha, pregar no meu trono. Não é possível. Então, curem-se para serem bênção na vida de outras pessoas. Aleluia.
para serem bênçãos na vida de outras pessoas. Amém? Então, e lembrem-se, eu já estou a terminar, já estou a terminar. Só para lembrar que no final Deus não vai nos perguntar quanto dinheiro nós conseguimos arrecadar. Não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. Vocês largam dinheiro. Isso é consequência. Larguem o dinheiro. O pastor costuma dizer que dinheiro vai vos perseguir. Hã? Mas tem que existir propósito, tem que existir alguém fiel que não larga as outras coisas porque quer abraçar o seu negócio e não pode. Algo que te tira da presença de Deus não é de Deus. Aleluia. Então, Deus vai vos perguntar, só para fechar, onde estão os teus frutos? Ah, mas Deus não falou comigo. Não, eu falei contigo. Você ignorou. Você fez do teu jeito. Eu quero saber onde é que estão os frutos. A Maria, a Suzete, 5 mulheres ali que deviam ser encaminhadas por ti, estão indo para o inferno. Porque você decidiu fazer as coisas do teu jeito. Então, foquem-se. Quando abrirem os vossos negócios, tenham um propósito, orem sempre, busquem a Deus e não permitam que os vossos negócios roubem as outras coisas que Deus já vos deu. Aleluia. Vocês não foram chamadas para performar somente. Vocês não foram chamadas para ter resultados. Vocês foram, ou não, eu estou no pacote. Nós fomos chamadas para dar frutos. Repitam comigo. Eu fui chamada a dar frutos. E eu vou dar frutos. Não somente frutos, mas muitos frutos. Aleluia, muito obrigada.